Este vídeo tem o apoio cultural de Papão Lanches, seu ponto de encontro. O final do ano está chegando e o 13º já começou a ser pago por alguns governos e por algumas empresas também, algumas parcelas. Aqui ao meu lado a Marilda Leôncio, que é economista doméstica, vai falar pra gente sobre o uso do 13º salário, como ter um uso eficiente e que possa ajudar melhor você. Primeiro, Marilda, obrigado pela sua entrevista. Fala pra gente um pouquinho sobre antecipação. Nós estamos ainda aí no finalzinho do mês de setembro, começando o mês de outubro. Antecipação é bom ou é melhor pegar só no final do ano mesmo? Eu que agradeço pelo convite, por poder estar prestando à nossa sociedade alguns esclarecimentos pertinentes à utilização do 13º. É muito interessante levar em consideração que o 13º é aquele dinheiro que chega, passa e você não vê. Então você tem que planejar o 13º desde o início do ano. Então ele não é aquele dinheiro da Mega Sena que vai resolver a sua vida. Então, desde o início, você tem que pensar que o 13º tem que ser usado com planejamento, como qualquer utilização financeira na vida da família e do indivíduo. Aí vem a questão, antecipar ou não. É interessante o indivíduo ele analisar se vale a pena. Porque se você antecipa o seu 13º, a agência financeira ela não vai te antecipar um 13º sem te cobrar juros pertinentes àquele serviço. Então, se você está, como eu digo, com a corda no pescoço, se você tem conta que tem que ser paga naquele momento à vista, não parcelado, porque à vista você negocia. Você negocia, você tem desconto, você vai lembrar da sua dívida lá no início, para você negociar e ver o que realmente você deve hoje. Aí, talvez valeria a pena, porque você quer sair daquela situação. Caso contrário, as agências, eles te oferecem essa antecipação e por impulso você aceita sem nem mesmo precisar. Aí você ganha aí de quebra uns juros para você pagar, você gasta essa antecipação sem ser planejado e você não vê o seu dinheiro passando. Muita gente usava o 13º, ou ainda usa o 13º para as contas de começo de ano, porque no começo de ano vem PVA, vem IPTU, material escolar, uma série de coisas. Como é ideal gastar o dinheiro se você não tem dívida? Se você tem dívida, o melhor é pagar, mas se você não tiver, qual é a forma mais racional de usar o 13º? Na verdade, quando se pensa em 13º salário, que é um extra, o ano tem 12 meses, o 13º ele vem como extra. Nós temos que começar a pensar, eu tenho dívidas? Porque tem o consumidor endividado e o consumidor super endividado. O consumidor endividado é 99% da maioria da população que parcela compras, não paga à vista. Esse é o consumidor endividado. O salário dele já está parcelado por N vezes. Agora, o super endividado é aquele que está com mais de 30%, 40%, 70% do seu orçamento comprometido. Então, quando você pensa em 13º, a primeira coisa, eu tenho que pagar minhas dívidas. Eu tenho que sair da inadimplência. Seja inadimplência com cartão de crédito, com financiamento de veículo, com a casa própria. Não tem como você pensar em 13º com esse extra, sem primeiro levar em consideração a quitação de dívida. Para depois, se você não se encontra nesse perfil de inadimplente, você tem uma outra opção. Antecipar pagamentos. O que é antecipar pagamentos? É isso que você falou. O ano ele começa e o ano começa com taxa, com coisas a serem pagas, como, por exemplo, o IPVA. Chega o material escolar, que é um gasto para a família muito alto. O IPTU. Então, quando você planeja, quando você não está inadimplente, o próximo passo de saber utilizar o seu 13º é adiantar as contas do próximo ano, de 2018, que está chegando. E se a pessoa planeja mais ainda, ela vai ter o quê? A sobra para utilizar. Porque se você não é inadimplente, você não vai pagar a dívida. Se eu já tenho uma reserva, um fundo de emergência o meu ano todo, eu não preciso usar o meu 13º para pagar a conta. Eu posso gastar, porque eu também tenho lazer, mas você vai saber o que gastar, quando gastar e como gastar. Porque lembrando em 13º final de ano, vem as festas, vem os presentes. Aí você vai começar a analisar, eu tenho como pagar, eu tenho como presentear, ou eu vou dar tantos por cento do meu 13º sem presente. Você começa a limitar suas ações, a pensar nas suas ações. Se você não é inadimplente, se eu já tenho fundo de reserva para pagar as minhas contas de 2018, eu vou fazer o que agora? Eu vou investir.
que é o correto, né? Um consumidor consciente, ele começa a pensar no dinheiro dele como o quê? Como investimento. Eu vou trazer para mim, vou fazer meu fundo de reserva. Aí você vai ter o seu 13º como investimento para os próximos anos, não só o seu 13º, mas do seu salário você tirar aquela parte para você e investir. Então um bom conselho seria a pessoa ter aquela folhinha de papel onde pega ali todo os seus rendimentos do mês e todos os gastos e fazer a conta ali para não passar do limite. Né? Não, eu como economista doméstica, eu falo assim que para cortar, para aprender a fazer orçamento, a gente corta na carne e dói. Então, assim, é aquele gasto bobo com bala, com cigarro, com refrigerante, com sorvetes. Então, se você não tem aquilo que eu falo, a tabela diária, que é o meu dia a dia, você não sabe o que você gasta. Para você reconhecer as suas despesas, primeira coisa que você tem que ter a tabela dia a dia. É você listar os meus gastos diariamente. Porque quando você começa a listar, você começa a entender o que eu gasto com o quê. Aí você começa a ver que você gasta de cafezinho por semana R$40. Que por mês vai dar mais de 120, que é a quitação de alguma parcela que você está em atraso. Então, quando você tem o seu orçamento planejado, as minhas despesas, as minhas receitas, incluindo que você tem que ter o seu fundo, a sua reserva para você, o consumidor começa a viver mais plenamente, pelo menos ele começar a respirar. E isso é um processo que você não resolve de hoje para amanhã, daqui um mês, uma semana. É um processo de uma pessoa endividada por anos, 1, 2, 3 anos, para colocar a vida financeira em dia. Marilda, ainda falando sobre dívida, né, que palavrinha que assusta todo mundo. Sim. No caso, qual que é melhor você escolher a dívida para pagar? Vem 13º, pessoa que vou pagar minha dívida agora com esses conselhos aí. Deve escolher o quê? A dívida que é maior, que é menor, ou que tem um juro maior? Como escolher, se a pessoa está super endividada, como escolher a melhor dívida, assim, a dívida mais fácil de quitar? Se a pessoa está super endividada, primeiro ela tem que passar a conhecer o orçamento da família. Né, para ela saber como que ela se encontra, porque nós encontramos famílias hoje que está super endividada e nem sabe o grau desse super endividamento, né? Quantos credores ela deve, quanto que ela deve por credor. Mas o interessante é trocar dívidas baratas, caras por dívidas baratas. Então, aqueles juros mais altos, os juros do cartão de crédito, é aquele que você tem que pagar primeiro. Mas você lembrando sempre quando foi o início da minha dívida, o que eu gastei, para você poder ter o dinheiro em mão, para você poder quitar o que é à vista, sempre e em qualquer momento, compre à vista. Porque a compra à vista lhe dá o direito de negociar e de ganhar desconto, do que você comprar parcelado e aquele desconto de 10%, de 15% que você ganha lá, você aumenta 5%, 10% nas parcelas. Negociar, barganhar é a receita, né? A receita. Nunca tenha vergonha de negociar, de pechinchar. A pechincha é a alma do negócio. Nós estamos aqui no Procon, né? O Procon também exerce esse serviço, ajuda as pessoas a organizar o seu, vamos dizer assim, a sua rotina financeira familiar? Sim, o Procon tem, né? Eu como economista doméstico, o Procon tem essa prestação de serviço há mais de 4 anos, né? Nós estamos aqui para atender a comunidade, o indivíduo, e a gente planeja, né? Primeiro o indivíduo ele chega para mim e eu conheço a vida dele, porque não tem como fazer planejamento orçamentário familiar sem conhecer a vida do indivíduo. Então, aqui a gente levanta todas as despesas, todas as dívidas, e uma forma melhor dele quitar qual é o orçamento que ele tem, a receita que ele tem, porque se a gente não sabe quais são as receitas ou qual é a receita, eu não consigo negociar. Então, hoje a gente negocia com bancos, a gente negocia com lojistas locais que confiam no nosso trabalho. E negocia, eu que acompanho o consumidor às lojas, acompanho o consumidor ao banco quando vai fazer um empréstimo, quando vai fazer uma renegociação, porque às vezes o consumidor ele faz uma renegociação por telefone e ele não sabe qual que é o orçamento dele. E aquela negociação não cabe na parcela do orçamento, não cabe que eu falo dentro do bolso. O que ele começa a ficar inadimplente, porque ele não começa a pagar. Então o acordo começa a ser quebrado, e acordo quebrado, juros dobrados. Então, como o cidadão pode ter serviço? Só vir aqui no Procon? Sim, só procurar a gente aqui pelo Procon, né? As meninas normalmente fazem um pré-atendimento. Se a pessoa não tem necessidade de um pré-atendimento, ele vai falar que ele se encontra numa situação de superendividamento e os meninos vão estar encaminhando ele para mim. A gente vai agendar. A gente trabalha com agenda, porque é um trabalho muito melindroso, eu falo assim, porque é eu e o consumidor. Então, não é um trabalho que ele chegue atendido na hora no Procon, não. Então, ele vem aqui e a gente agenda o melhor horário para a gente atender, já que o Procon funciona
de meio-dia às 6. Isso tem um telefone de contato também, que a pessoa pode se informar antes? Então, o telefone do PROCON é 3539-6162, mas o mais interessante mesmo é o consumidor vir aqui, até porque para a gente já ter essa conversa, essa primeira conversa, porque muitas das vezes o consumidor ele quer que tire os juros abusivos. E a nossa negociação não é pertinente a juros abusivos. Nós estamos aqui para planejar o orçamento de uma família que está com a corda no pescoço e não consegue mais continuar. São casamentos que se desfazem, são pessoas que adoecem. Então, nosso intuito não é trabalhar juros abusivos. O nosso intuito aqui é trabalhar o orçamento familiar pertinente à utilização correta do dinheiro que essa família tem para sobreviver. Marilda, muito obrigado pela sua entrevista. Então, gente, calculadora, lápis, papel na mão, não entre em dívida. Se caso entrou em dívida, você pode até procurar o PROCON para ajudar a solucionar esse problema. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Juliana Oliveira para a TV UAI. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gaiac, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.